Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou aluno da disciplina de estruturas e este é o vídeo da AF, orientada pelo professor Alexandre Leal. Hoje eu vou responder as duas questões que ele propôs, primeiro sobre os esforços internos de uma viga e o método das seções, e depois sobre a classificação das estruturas. Quando analisamos uma viga, precisamos entender os esforços internos que aparecem dentro dela, que é a normal, cortante e momento fletor. Para descobrirmos esses esforços, usamos o método das seções. Esse método é bem simples, escolhemos um ponto qualquer da viga, fazemos um corte imaginário e analisamos apenas um lado. Como você pode ver, a gente fez o corte das vigas, né, e a gente analisa um lado dessa viga. Então, depois disso, a gente faz as três equações de equilíbrio da estática, né? Que seria o somatório das forças horizontais iguais a zero, verticais iguais a zero e momento igual a zero. Assim conseguimos calcular os esforços internos nesse ponto. Mas é importante também a gente usar a convenção de sinais. A força normal é positiva quando a seção está em tração e negativa quando está em compressão. Então, se a seta estiver saindo da viga, né, igual está aqui, ó, da força normal, ela vai estar tracionando, logo positiva. Se tiver o inverso, comprimindo, negativo. A força cortante é positiva quando faz o lado esquerdo da seção girar no sentido horário. Então aqui a cortante vai ser positiva se ela estiver fazendo girar no sentido horário. Então desse lado aqui ela é positiva, né? Porque está vindo para cima, sentido horário. E o momento fletor é positivo quando provoca tração na parte de baixo da viga. Então, se a viga estiver tracionando aqui embaixo, né, a parte estiver tracionada aqui embaixo, o momento é positivo. Esse método é muito útil porque nos permite desenhar os diagramas de cortante e de momento fletor ao longo de toda a viga. Eu fiz aqui também no F2 um pórtico analisado, né? Tá aqui uma carga em kN, para a gente ver como é que funciona o momento fletor, né? O momento fletor, que seria esse, então, ó, como vocês podem ver, ele está tracionando a parte de baixo da estrutura, então ele está valor positivo aqui. Aqui é a força normal, como você pode ver, desse lado ela está comprimindo, né, nessas partes, e como eu sei disso, porque está valor negativo aqui e aqui. Então a gente sabe que a força normal está sendo vindo para ser comprimida. E a força cortante, como vocês podem ver, o lado esquerdo, né, está sentido horário, desse lado positivo e desse lado aqui negativo, né? Agora a gente vai responder a segunda questão, que fala sobre a classificação das estruturas. As estruturas podem ser isostáticas, hiperestáticas ou hipostáticas. A isostática, eu não coloquei aqui na ordem, seria essa aqui do meio, né? São aquelas em que o número de reações de apoio é exatamente igual ao número de equações de equilíbrio. Ou seja, dá para resolver só com a estática. Um exemplo é uma viga simplesmente apoiada em dois apoios, né? Então, dois apoios e a viga só está apoiada. A vantagem é o cálculo rápido e direto. A desvantagem é que se um apoio falhar, a estrutura perde a estabilidade. Já a hiperestática, que é essa aqui, ela tem mais incógnitas do que as equações de equilíbrio. Para resolver, precisamos considerar deformações e usar métodos de análises mais avançados. Um exemplo é a viga contínua com 3 apoios. A vantagem é que a estrutura fica mais rígida e segura. A desvantagem é que o cálculo é mais complicado. E muitas vezes é resolvido por software, isso aqui também, né? Já a hipostática tem menos vínculos do que o necessário para garantir a estabilidade. Então aqui, ó, a hipostática ela tem menos vínculos. Se vier uma força aqui normal, vai fazer, né, uma força desse lado, vai fazer a estrutura deslocar aqui no eixo X, certo? Então ela não é uma estrutura estática. Um exemplo mesmo seria a viga apoiada em apenas um ponto, né? Nesse caso, a estrutura não se mantém estável e pode se movimentar ou até tombar. Resumindo, a isostática é totalmente determinada pela estática. A hiperestática exige cálculos mais elaborados e a hipostática não é estável. Essas foram as minhas respostas para a avaliação final. Espero que tenha ficado claro o funcionamento do método das seções e também as diferenças entre estruturas isostática, hiperestática e hipostáticas. Obrigado pela atenção. Agradeço ao professor Leal também e aos colegas que estão assistindo esse vídeo.